Hoje eu gostaria de conversar com você de um assunto que envolve a mim e você, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Algo fabuloso. Nós somos a criatura perfeita que Deus criou. Não tem outra. Somos perfeitos. E isso começou lá no passado. Mas sabe que Deus, quando começou toda a criação, começou com Adão e Eva, você já sabe disso. Mas Deus tem um adversário que não ficou contente. Não ficou contente e ele vai atacar fulminantemente. Vai atacar e vai fazer com que o homem erre mais e mais. Enquanto o homem está errando, foi corrompendo a olhada, o olhar de Deus para a terra, a visita de Deus até a terra, do seu trono sagrado. Porque o pecado fez a separação e com isso interrompeu o caminho de Deus até a terra. Deus, entristecido no seu coração, disse: vou destruir o homem, tudo que criei, porque eu não tenho prazer. E nós sabemos disso. Mas eu quero compartilhar com você o começo dessa história. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Olha o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Um sentimento de tristeza. Eu me arrependo de ter feito. Por quê? Olha o versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Que situação triste que o homem se encontra. Foi corrompido pela maldade do homem. Corrompeu o caminho de Deus. Então agora tem uma separação. Deus não consegue nem olhar e nem visitar a terra. Algo que ele criou com todo carinho. Colocou tudo que o homem precisa. Nós amamos as coisas boas desse mundo. Ficamos tristes quando tem algo errado. Mas ficamos felizes com as coisas boas. Muitas coisas. O que Deus fez? Deus quis aproximar o homem um pouco mais dele. Então, ele vai achar Noé, vai achar seus filhos, sua esposa, 3 noras. Noé era um homem íntegro e andava com Deus. Vai fazer a arca, você conhece a história, e vai passar. E Deus começa tudo de novo. Por isso nós estamos aqui. É porque Deus é misericordioso. E Deus, nessa criação, ele vai aproximar o homem um pouco mais dele. Agora, ele vai falar para o homem: eu quero que você me preste culto sagrado de adoração. Eu vou ensinar para você. Eu vou dar os mandamentos para que você não erre. O tentador está olhando, querendo fazer você errar, para que você caia. Então, tenham bastante cuidado. Aí encontramos em Levíticos capítulo 10. Veja comigo, Levítico capítulo 10, encontramos Arão e os seus filhos, sumo sacerdote, que era aqueles que oficiavam o templo para que possam cultuar a Deus. Eram os principais para conduzir o povo. E eles tinham a sua tarefa de todos os dias pegar o incenso, colocar no incensário, e colocar fogo e sair purificando o templo e o tabernáculo, que começou assim. Mas sabe que não prestaram atenção. É algo que nos chama, né? Atenção para a gente poder ver. Parece que pegaram fogo estranho de algum outro lugar, que não era permitido por Deus, porque o fogo era contínuo ali no altar. E assim, olha o que aconteceu. Só os primeiros 3 versículos. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor que lhes ordenara.
Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Mostrarei a minha santidade. Vocês tenham bastante cuidado, porque o pecado continua fazendo estrago, e agora eu aproximei vocês. Preste bem atenção, porque é o serviço sagrado para mim, puro, do jeito que eu ensinei. Perderam a vida. Nadab e Abiú morreram imediatamente. Temos um outro episódio. Pense comigo nesse outro episódio que nós vamos ver agora. Em 1 Crônica, capítulo 13. Dá uma olhada comigo. 1 Crônica, capítulo 13. Veja bem. Agora é a Arca da Aliança. Vai ser transportada de um local para o outro local. Uma grande festa religiosa para transportar a arca. Já pensou se fossem os nossos dias? Iríamos olhar para aquela grande multidão de gente cantando, cultuando a Deus, nós ia falar: ali está um povo que é de Deus. Na verdade, é de Deus, os judeus, escolhido por Deus. Mas erraram. Erraram desde o começo. Sabe que nós temos isso aqui que nós conhecemos como a Bíblia. Esse aqui é o manual para a gente consultar, para ver qual é a vontade e os ensinos de Deus para a gente poder praticar em nossas vidas, em adoração a Ele. E nos livrar do ataque do maligno, que é o adversário número 1 de Deus. Ele não pode com Deus, mas ele pode vencer a mim e você, inculcando coisa errada, se a gente não examinar as Escrituras. Pois bem, 1 Crônica capítulo 13, começa assim a história. Consultou Davi os capitães. Onde está Deus agora? Os capitães não são Deus. Os capitães de 1000, os de 100.000 e todos os príncipes. Os príncipes também não é Deus. E disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, a congregação também não é Deus. Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e ao sacerdote e aos levitas, como eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúne conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Quantas coisas têm acontecido nos nossos dias que aos olhos de tal grupo de pessoas parece justo. O povo concordou, tá bom. É como se fosse um negócio. O negócio está dando certo, então vamos investir. Mas nós temos que consultar a Deus. Consultou os maiorais, consultou o povo, todos concordaram. E aí vai se iniciar aquela grande procissão, conduzindo a arca. Sabe o que fizeram ainda um pouco mais? Fizeram um carro novo, com juntas de bois, nada usado, e vão transportar o povo feliz e alegre, numa grande multidão. Uma grande multidão para transportar a arca. Preste bem atenção você. Não pense que pelo fato de nossos dias hoje, ver uma grande multidão religiosa, isso quer dizer que Deus está com eles. Preste bem atenção. Muitas igrejas cheias de gente, se não estiver consultando esse livro, provavelmente estão errando. Todo mundo concorda. E nos nossos dias hoje, cresceu essa proporção gigantesca. Mas no texto, fizeram coisa bonita. Versículo 5. Reuniu, pois, Davi todo Israel, desde Sior, do Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, e isto é, Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus
diante da qual é invocado o nome do Senhor, que assim se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, preste atenção, num carro novo, então, coisa fabulosa, e levaram da casa de Abinadade, e Uzai e Aiô guiava o carro. Davi e todo Israel alegrava-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com aliúdes, com tamborins, e com símbolos e com trombetas. Quando chegar a eira de Quidom, estendeu-os a mão, a arca, para segurar, porque os bois tropeçaram. A ira de Deus se acendeu, e esse homem com boa intenção, Uzá, foi morto na hora. Pare e pense um pouco comigo. Uzá não estava praticando algo que era contra Deus. Pelo contrário, Uzá quis segurar a arca do Senhor para não cair no chão. Outro ponto podemos ver. Está tudo bonito. Aquela multidão. Agora morre uma pessoa que estava bem próximo da arca. Olha o que ele diz no versículo 9 e 10. Uzá vai colocar a mão na arca. E então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Sabe que algo errado vai levar a mim e você para o inferno quando não examinamos o que Deus falou. Então, houve uma tristeza, pararam, ficaram um bom tempo, mais de 3 meses parado, sem saber o que fazer, e podemos perceber que houve uma tristeza muito grande, porque foi ferido de morte instantâneo alguém que colocou a mão na arca. Você pode falar, mas ele não podia colocar a mão na arca. Está tudo errado. Consultaram os príncipes, os delegados, consultou o povo, consultou um monte de gente, a população toda, mas isso não é o certo. Temos que consultar a Deus para que possamos fazer as coisas certas. Davi vai fazer isso. Capítulo 15 do mesmo livro, capítulo 15 de 1 Crônica, o versículo nós podemos observar agora, o 11 ao 15. Olha que interessante. Chamou Davi o sacerdote, tá vendo? Chamou Davi o sacerdote, Zadoque, Abiatar e os levitas, que eram os sacerdotes e um sacerdote, Uriel, Azias, Joel, Semaías, Eliel e Aminadade. E lhes disse, vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não o levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo nos fora ordenado. Por isso Deus está agora bravo. Não buscamos como foi ordenado. Santificaram, pois, o sacerdote e levitas para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos, dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Sabe o que Deus havia ensinado para eles? A arca da aliança. Vocês vão construir, vai colocar 2 argolas na frente, 2 argolas atrás, vai colocar um varal e os sacerdotes vão levar nos ombros. Esses são os que vão fazer o serviço sagrado ao Senhor. Perceberam? Carro novo, consultar todo o povo, esqueceram de consultar Deus. É o que está acontecendo nos nossos dias hoje. Pare e pensa comigo. Quantos movimentos religiosos têm acontecido de maneira que nós ficamos até contentes por ver, mas no fundo, quando você examina o que estão praticando,
não estão consultando Deus para ver se aquilo realmente é de Deus. E dessa forma está distanciando de Deus. A mesma barreira do pecado que Deus destruiu aquele povo continua crescendo hoje. É muito triste isso para todo mundo, né? Aí nós podemos ver agora em Mateus. Pensa comigo nesse versículo. Mateus capítulo 3, né? Mateus capítulo 3, observamos agora. João Batista saiu pregando pelo deserto. Saiu pregando, arrependei-vos, porque está próximo o reino. E as multidões vinham, porque estava com sede da palavra. Esse mesmo povo, a linhagem desse mesmo povo, sede da palavra. Quando chega para João Batista fala algumas palavras muito duras para esse povo. Eu acho que nem eu nem você gostaria de ouvir isso. Mas ele fala, porque temos que cair na realidade. A vida espiritual com Deus, ela é algo sério, não é brincadeira. E é o mesmo Deus. No capítulo 3 de Mateus, o versículo 5, ele começa assim: então saíra ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A ira vindoura, a mesma que aconteceu para destruir aquele povo que Deus não tinha prazer. A ira vindoura. Quem vos induziu? Aí podemos observar no versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre si mesmo: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo, ao sofrimento eterno. Será que o povo hoje é diferente daquele povo que estava antes da destruição por água? Será que é diferente daquele povo na época de Moisés, né? Ou agora na época de Davi? Não é diferente. O povo continua sendo um povo religioso, porém sem consultar o que Deus tem ensinado. Sem consultar. Sabe que é uma conversa com Jesus, em Lucas capítulo 13, algumas pessoas estavam questionando isso. Olha, aquelas pessoas estão sofrendo ou sofreram porque eles são muito pecadores, por isso estão sofrendo. Nós temos essa mania de achar que outros estão sofrendo porque estão pecando muito. Temos que olhar, em primeiro lugar, o que eu estou fazendo. Está de acordo com o que o Senhor mandou e ensinou, ou eu estou fazendo algo do meu jeito? Quando fizeram do jeito próprio, vocês perceberam, Deus perdeu a alegria. Então, em Lucas capítulo 13, eles estavam construindo uma grande torre, Torre de Siloé. E aí começa no versículo 1, nesses termos. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não era, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecerei. Agora ele está falando que você e eu temos que ser pessoa que tem o interesse. Eu tenho que buscar saber o que Deus tem falado nesse livro, para que eu possa, pelo menos, lutar para colocar em ordem em minha vida as coisas que o Senhor deixou escrito, para que possamos caminhar com Deus e Deus olhar tanto para mim e para você e ter alegria
e ter o prazer e saber ali está uma criatura que foi criada à minha imagem e semelhança. Vamos lutar para manter a palavra de Deus em nossas vidas. Não jogue fora, porque você tem uma chance e depois não tem mais chance. Lute, lute. Que Deus abençoe você. Se esse vídeo e outros que eu tenho postado têm ajudado você, se inscreva e mande para outras pessoas que você também ama, para que possa ajudar eles a tempo, porque os nossos dias são maus, os nossos dias são poucos e podemos partir daqui a qualquer momento. Que Deus abençoe você, a sua família, para que possa seguir o caminho do Senhor. Um abraço grande, fique com Deus.